Caso fique sem som, por favor, me sinalizem na hora, tá? Então, minha gente maravilhosa, vamos começar hoje o nosso encontrinho, primeiramente a base espiritual, né? Fortalecer bem essa base, porque a gente tendo essa base bem nutrida, a gente consegue florescer e prosperar em todas as outras áreas, né? Então, a gente tem que estreitar, sintonizar mais, né, com esse canal divino, e principalmente nós mulheres temos um canal bem estreitinho, bem apertadinho com o divino, então a gente tem que treinar mais essas nossas habilidades. Então, vamos começar falando de uma mulher muito, gente, muito, extremamente poderosa. Só que a gente não sabe o nome dela. Embora a gente não saiba nem o nome dessa mulher, ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Quem já ouviu falar na história dessa mulher na Bíblia? Está lá no Novo Testamento. E, gente, assim, ó, eu estava comentando ontem, essa semana com meu marido sobre a história dela. Eu fiquei, assim, muito emocionada mesmo, porque uma coisa, que bom, Aline, uma coisa é a gente ler e passar batido, né, gente? Né? A gente lê de forma superficial e tal. Outra coisa, a gente estar com os olhos espirituais bem atentos e conseguir tirar proveito daquilo, se deleitar nas escrituras, né? Tirar uma lição e ver com os olhos espirituais. Tem muita diferença. E quando eu entendi o que aconteceu com essa mulher, eu fiquei assim chocada, espantada, né? Positivamente falando. E vamos ver sobre ela então. Como eu falei, ela não diz o nome dela. Porém, esse exemplo dá para levar para todas as eternidades. O exemplo dessa mulher de tão poderosa que ela foi. Eu, para mim, sinceramente, eu tenho estudado, né, as escrituras e tudo, tem muita mulher poderosa, mas como essa daí, eu vou falar para vocês. Tô para ver outra. Como essa daí, olha, não sei não. E vou falar por quê. Vamos ler Marcos 5, 24 a 34. Nessa ocasião, Jesus Cristo estava caminhando, seus discípulos perto dele, e chegou um pai desesperado. Lembra da história da Talita Cumi? Ela estava, pelo que eu entendi, ela estava em coma, né? Que dá para entender, ela estava muito mal. Ela recém tinha falecido. Em uma versão, em um dos livros, diz que ela recém tinha falecido, né? Já em outro livro, que o outro apóstolo escreveu, no outro registro, dizia que ela estava prestes a morrer. Então, assim, né, é uma guria, uma menina que recém tinha morrido ou que estava ali nos últimos minutos de vida, ok? Então, isso dá para garantir. Daí, esse pai foi desesperado até Jesus e com muita fé falou que para curar a filha dele, né? Para Jesus ir até lá e poder curar. E um outro amigo dele tinha ido atrás. Por que você vai. Por que enfadas o mestre, né? Por que vai incomodar o mestre, sendo que a tua filha acabou de morrer? E ele não, né? Continuou tendo aquela crença que ia dar certo. Tá, daí nisso, para resumir, Cristo foi. E nesse trajeto é que aconteceu, né? Essa ocasião maravilhosa dessa mulher. Essa mulher, ela estava 12 anos, se não me engano, está nas escrituras, 12 anos, que ela sofria de um fluxo de sangue. Então, imagina, a gente, nós que somos mulheres, né? Vem a menstruação, todo mês aquela função, né? A gente sabe como é, muitas vezes é inconveniente, tudo mais, pode ser doloroso para muitas. Pense numa mulher que estava 12 anos com fluxo intenso e não tinha tratamento. As escrituras falam que ela procurou diversos recursos. Ela foi em médicos, né, da época, fez tratamentos. Tem uma palestra da doutora Rosana Alves no YouTube que fala sobre ela. E a doutora Rosana Alves conseguiu com um amigo dela, um estudioso, e esse estudioso listou todos os tratamentos que tinha na época. Vocês acreditam? Envolvia tudo, até feitiçaria, coisa assim, sabe? Umas coisas muito estranhas, assim. E a mulher, pelo que está ali escrito, ela tentou de todas as formas. Imagina quantos anos sofrendo. E aí, minha gente, olha o que acontece. Ela viu que estava vindo a multidão, e nas imagens que eu procurei, ela está sempre agachada, né, no chão,
ou então, enfim, mais voltada para o chão. Eu imagino por conta da situação dela, do fluxo de sangue, né? E estava fraca. Imagina, eu não tenho esse problema e sofro com anemia há muitos anos, né? Sempre a minha anemia tá acusando ali um pouco de anemia, tem que repor. Imagina uma mulher que perde sangue constantemente, já pensaram? E aí ela viu que Jesus estava vindo e o que aconteceu? Olha o que diz ali, ó. E uma certa mulher, que por 12 anos tinha um fluxo de sangue, havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ou seja, em vez de melhorar, ela piorava. Gastou tudo que tinha. E aí, o que ela dizia? Ó, no 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua veste. Então, é um ponto muito bom que a Aline falou. A vida social dela, gente, imagina como é que era. Uhum. As mulheres, até hoje, né, na região lá, no islamismo e tudo mais, sofrem muito, né? Imagina aquela época, que era pior. Então, a vida social dela, eu acho que praticamente não existia, né? Porque a mulher, naqueles dias, não podia fazer muita coisa, era vergonhoso, o marido não podia saber. Ai, gente, sinceramente, olha, nem sei o que falar dessa mulher. Peraí, pronto. E aí, o que aconteceu? Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia para si: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Aqui que começa o poder, mulheres. Prestem atenção. Aqui começa o início de todo milagre. O que estava na mente dela, o poder do pensamento dela, se eu tão somente tocar na sua veste, como está na imagem ali, ó, ela tocando a pontinha do dedo, ela sabia, e ninguém podia tirar isso dela, ela sabia que ela iria se curar. Olha isso, olha o poder. E, ó, e aí, no 29, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E o que aconteceu? E logo Jesus, percebendo que saíra de si poder e virtude, né, que tem outras versões que diz virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou as minhas vestes? E aí os discípulos ficaram tipo: por favor, né? Olha, mestre, quantas pessoas tem que ter uma multidão e você ainda pergunta para nós quem te tocou? Tipo, é impossível saber quem te tocou. E aí ele olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo, quem tinha tocado nele. E a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, acho que de vergonha, justamente por aquilo que a Aline falou, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Gente, assim, é emocionante. Parem para pensar naquele dia, vocês lá presenciando aquela cena. Uma multidão alvoroçada. Ele estava indo lá fazer outro milagre de uma menina que recém tinha morrido. E ele sentiu. Aí é que está o, o ouro da história. Aí é que está. Ela tinha um poder tão grande na mente dela, uma fé tão grande, que era inabalável, que ela não precisou que Cristo olhasse para ela, tocasse nela. Porque como é que Cristo realizava os milagres, vocês lembram? Ele colocava as mãos, ele fazia uma oração, ele olhava para a pessoa. E com essa mulher, como é que foi com essa mulher? Ai, peraí. Pronto. Esta mulher, tão poderosa, fale, Ana. Então, a fé dela foi tão grande que ela apenas tocando no Salvador,
o poder do Salvador saiu e foi para ela para que ela fosse curada. Exatamente. Oi, boa noite, Clarice. Exatamente, Ana. A fé dela era tão grande, que ela sabia que ela tinha que tocar e o poder saiu de Cristo. E tanto é que ele se virou. Ele poderia ter continuado caminhando, certo? E o que aconteceu? Ele sentiu que dele saiu o poder, saiu virtude. Tanto é que ele parou e quis ver quem tinha feito aquilo. E ela, né, toda envergonhada, né, foi lá e falou. E ele deu aquela bênção incrível, vai, né, teus pecados são perdoados e está livre desse mal. Ou seja, não ia ser só naquele dia, ela ia ficar livre pro resto da vida daquele mal. Fale, Aline, pode abrir teu microfone. Então, eu estava buscando, enquanto você estava falando, o que era a orla, né? Orla é como se fosse uma franjinha que tinha na barra das túnicas, né? E aqui, pelo menos no artigo que eu estava lendo, estava dizendo que dos discípulos tinham os mandamentos. Então, eu fico imaginando assim, não sei se ela sabia disso, provavelmente não, né? Não sei. Porque ali meio que o que Cristo fazia corria muito, né? O pessoal falava bastante. Sim. Talvez ela ouviu falar sobre isso, né? Sobre o manto, sobre como ele era muito sagrado. Então, ela tentou pegar nessa franja. Eu fico imaginando assim, o profeta, quando ele veio aqui, acho que foi em 2019, é uma multidão. Se ele fosse na multidão, seria quase impossível eu tentar tocá-lo. Fico imaginando Cristo naquela época, o tanto que ela se esforçou, como ela disse, só para tentar pegar na orla dele, né? E também acredito eu que não era bem visto a mulher pegar no homem, né? Antigamente. Exatamente. Hoje em dia já não tem muito isso, mas antigamente deveria ser uma coisa ruim, né? Então acho que ela tentou ser a mais discreta possível e mesmo com a fé que ela tinha, né? Então era um todo, né? A fé realmente dela era muito grande para enfrentar os preconceitos da época, as barreiras, para tentar pegar apenas na franjinha da borda. Foi o suficiente. Muito obrigada, Aline. Muitos aspectos nessa história, né? Tem muitos detalhes que, infelizmente, a gente não tem todo o contexto, mas o que está ali é o essencial, é o principal que a gente precisa saber. E eu imagino quantas barreiras ela deve ter passado. Então, assim, essa história me tocou demais, sabe? Porque uma coisa, como eu falei no início, a gente lê de forma superficial, outra coisa é a gente olhar com os olhos espirituais, mergulhar naquela história e extrair coisas grandiosas, sabe? Coisas do reino e coisas que a gente pode aplicar hoje na nossa vida. Né? Não é assim, porque aconteceu com ela. Por que não comigo? Não pode acontecer comigo? Tem outra história lá nas escrituras que um outro homem vai, é um homem que vai, ele manda o servo dele. Tamanha era a fé dele que ele mandou um servo, ele falasse, quando tu falar com o mestre, eu sei que era alguém da casa dele, eu acho que era um funcionário dele que ele gostava muito. Era um funcionário, ele era um centurião. Isto. E aí ele falou, tamanha era a fé que se falasse, mesmo a distância física dos corpos ali, ele tinha certeza que Cristo ia curar. Então é uma outra história muito bacana que a gente pode falar outro dia. Mas, gente, assim, ó, leiam hoje essa história hoje à noite e tentem tirar mais alguma lição, alguma ideia sobre isso. Não, é como a Aline falou, a questão social dela, que ela se privava, tinha, acho que, muito julgamento, né, muito preconceito, se privou de muita coisa, né, não pôde fazer muita coisa, fora assim, a fraqueza que ela devia sentir. Gastou muito dinheiro e, em vez de melhorar, ela só piorava, né, muitos aspectos. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso, no final, é que se a gente pode crer, como Cristo falou, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Uma coisa que eu gosto muito de falar nas escrituras, quando Jesus Cristo falam tudo, tudo é tudo, e nada é nada. Não tem meio termo para eles. Se eles falam tudo, é tudo. Senão eles iam falar, vai até aqui, aqui eu posso, depois ali não. Então, Cristo nos falou, tudo é possível aquele que crê. Quem está colocando limite hoje? Nós.
Me digam, quem que coloca limite hoje em nós? Quem nos bloqueia? Cristo já deu ali, ó, liberdade, autorização para nós, para sonharmos, realizarmos, termos fé que as coisas vão, tudo é possível para aquele que crê e que tem desejos justos. Nós, exatamente, Aline, nós colocamos bloqueios em nós mesmas. E aí tem uma frase do Buda que fala assim: tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo que sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. Uma outra grande citação, né? Tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo que sente, atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, comecemos esse encontro hoje, né? Com toda essa... eu não sei nem dizer, não sei nem expressar. Essa vontade, né, de viver a vida sem bloqueios, acreditando, confiando, a gente não tá aqui à toa. Falo, tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo o que sente, atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Posso colocar lá no grupo também. Bom, tudo aquilo que você pensa, você cria. Tudo que sente, atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora de crenças. Elas podem ser limitantes ou fortalecedoras. E a gente precisa repetir isso, repetir. E como eu tenho falado para você, se nutrir de coisas boas que nos fortalecem e ficar repetindo essas doses, sabe? Aquelas doses que a gente vai tomar todo dia, porque a gente precisa disso todos os dias. Porque as influências são diversas e vêm de todos os lados, né? Muitas vezes negativas. Grande parte, assim, né? Então, a gente tem que estar sempre se blindando, né? Por exemplo, essa semana que eu falei ali no grupo para vocês, essa semana foi bem intensa. Segunda-feira eu já acordei ali, como eu compartilhei com vocês, com torcicolo. Começou assim. Aí teve os outros dias que o tempo aqui, o clima muito seco, fiquei com dor de cabeça. Aí fiz meus atendimentos, tudo assim, sabe? Inspirando profundamente, fazendo e tentando dar conta. Muita coisa aqui da casa não foi arrumada ainda, acreditem. Muita coisa da mudança não foi arrumada. E mesmo assim, a vida não pode parar, a gente tem que continuar, tem que fazer as coisas, né? Tem que se movimentar. Porque senão, gente, a gente entra no fundo do poço e lá fica. E fundo do poço não é para permanecer, é para a gente descansar um pouquinho e levantar. Vai lá no trampolim, sobe, pega impulso e vai. Então a gente pode descansar, parar um pouquinho. Essa semana eu fiz isso. Teve um dia que eu até dormi um pouquinho depois do almoço, sabe? Porque eu estava realmente esgotada. E quem trabalha com desenvolvimento pessoal, saúde emocional, a gente sabe que a gente precisa estar bem para ajudar a tratar os outros, curar os outros, né? Então, assim, tem acontecido muita coisa na minha vida, na vida das pessoas que vêm até mim, e não é feio falar que às vezes eu não tô bem. E eu quero que vocês pensem isso para vocês, sabe? Vocês não têm que se mostrar super poderosas sempre, serem maravilhosas sempre, a todo momento. Vai ter momentos que vocês vão estar de saco cheio, tá tudo bem. Vai ter momentos que vocês vão estar irritadiças e tá tudo bem, sabe? Vão estar cansada. E eu tive que fazer isso, sabe? Então, assim, não vamos colocar mais peso sobre nossas costas, né? A gente não tá aqui para isso. Sem julgamento. O amor é a resposta de tudo, de todas as coisas. Então, já tem muita gente criticando, né? Que a gente não seja mais uma daquelas que criticam. E o pior, criticar a si mesmo, né? Essa é a pior crítica, quando a gente se critica e se maltrata. Então, como será que a gente tem se tratado nos últimos dias, né? Tratando com amor ou se maltratando? Então, vão ter dias nublados, sim, e é importante que esses dias nublados aconteçam, né? Os dias nublados precisam existir para depois a gente dar valor para aqueles dias que abre o arco-íris, que abre um sol bonito, né? Então tem que ter oposição em todas as coisas. E todas as emoções, elas precisam existir.
Até ano passado, eu estava fazendo oficina das emoções para as crianças, né, de 4 a 13 anos. E eu fazia uma pergunta que era tipo um pega-ratão, assim. Boa noite, gente linda, boa noite, todos que estão entrando. E aí eu fazia uma pergunta na oficina das emoções que era um pega-ratão, sim, tá? E aí eu perguntava assim para a criança, né? Ah, se você pudesse escolher apenas uma emoção dessas que a gente aprendeu, qual você escolheria? Aí, aí falavam, né? Assim, alegria, né? Enfim. E aí elas eliminavam as outras. E aí eu falava, olha, a gente precisa, não dá para ter só alegria, porque se for só alegria, vira algo até patológico. Mas sabe aquelas pessoas que estão sempre rindo, assim, sabe, malucona na cabeça? Isso é algo patológico, não é normal. Então a gente precisa de todas as emoções para entrar em equilíbrio. Por exemplo, a tristeza, que muita gente fala, eu não queria que tivesse tristeza, manda embora, né? A tristeza serve para reflexão, ela serve para ponderação, para amadurecimento emocional, ela serve para a gente se renovar, para a gente dar valor para as coisas quando acontecem diferente, para virar a página na nossa vida. Enfim, ela serve para muita coisa. Quem for lembrando demais, pode ir colocando aí. Então, a tristeza, ela faz parte. E ela é necessária que aconteça, assim como a raiva. Porque a raiva tira a gente do vitimismo, sabe aquela pessoa que se anula e fica ali, só chora e é atacada de todos os lados e não levanta, não vai para frente. Então a raiva ela precisa até para a gente poder acabar com as injustiças, pegar e se posicionar e, né, enfim, e ir para frente. Então tudo é necessário, né? Então a gente não pode. Ai, que bom. Montanha-russa, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a gente não pode se encher de técnicas aqui na mentoria sem antes a gente identificar as crenças, tá? Eu falei um pouco das emoções, agora eu vou falar das crenças. Porque as crenças são aquelas travas inconscientes que estão lá, muitas vezes ditando os nossos comportamentos, as nossas reações, e a gente não percebe. Então, a gente precisa identificar antes de ficar se enchendo de técnicas e protocolos e regras e a gente não aplica e daí se sente frustrada e entra naquele ciclo, né? Sem fim de frustração, procrastinação, tá? Então, vamos lá? Estão prontas? Eu quero que agora vocês fechem os olhos, fiquem bem à vontade aí, vamos todo mundo respirar fundo, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Feche os olhos. Respirem profundamente, de forma bem consciente. Relaxa o corpo. Vão se conectando. Vai sentindo a respiração, preenchendo os pulmões, soltando. Fiquem bem tranquilas. Eu quero que vocês, ainda de olhos fechados, pensem o que vem à mente quando eu falo a palavra dinheiro. O que vem na mente de vocês? Tá? Vão pensando as palavras que vieram, tá bom? Agora, eu quero que vocês visualizem o dinheiro, pegando ele na mão. E o que vocês sentem? O que vocês sentem quando estão pegando o dinheiro? É nojo? É raiva? É medo? Qual que é o sentimento? É alegria? É ansiedade? Como é que é a textura desse dinheiro? Vão pensando aí. Aquilo que vem primeiro na mente, tá bom? Sem filtrar. Agora, se for para ter um cheiro, coloque ele perto do nariz agora. Que cheiro esse dinheiro tem? Qual que é o cheiro dele? E se fosse para ele ter um gosto, que gosto que vem na boca de vocês agora? Qual o gosto que vem, que aparece aí para vocês?
Ok? Podem abrir os olhos. Vamos voltar. Eu gostaria que vocês compartilhassem algumas coisas comigo. Quais palavras que vieram na mente de vocês? Para a gente poder ir identificando. Alegria, que bom. Veio outras palavras? Alguma lembrança? Chocolate, que legal. Chocolate. Para mim, a primeira vez que veio, que eu fiz, veio um gosto meio amarguinho assim na boca e me lembrou, sei lá, pistache, sabe? Aquela corzinha verde, pistache. Veio isso. Quem mais pode compartilhar? Veio o cheiro, veio o gosto? Qual palavra que veio na mente de vocês? Podem digitar ou podem ligar o microfone. Ah, que legal. Lembranças boas. Gosto doce. Aham. Nossa, vocês estão bem, hein? Cheiro de dinheiro. Não sei explicar. Tudo bem, tranquilo. Às vezes a gente não sabe, né, expressar em palavras. Uhum. Alguém mais? Tudo bem? Tranquilo? E olha que bacana, porque assim, textura de dinheiro. Essa questão da textura, olha ali, ó, de paz, o cheiro é meio metálico. Legal. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em pegar o dinheiro, essa pergunta da textura é muito legal, porque às vezes vem um sentimento de nojo. Quantas vezes eu ouvi falar de, ai, pegou no dinheiro, vai lavar a mão. Ai, dinheiro é sujo. Ai, que nojo. Quantas vezes eu ouvi falar, gente, e isso vai ficando, vai impregnando assim na nossa mente, e a gente faz essa relação, essa associação. Dinheiro sujo, dinheiro faz mal, dinheiro tem bactéria, dinheiro é isso. E quantas outras coisas a gente pega e nem lava a mão, e dinheiro, que é uma coisa boa, uma energia boa, a gente vai se infectar com o dinheiro e com as outras coisas. Não, me poupe, né? Então, assim, vão pensando, sabe? Esse exercício é bom porque começa a abrir a porta de pistas de quais crenças você tem aí dentro, tá? Em relação ao dinheiro, consequentemente, prosperidade. Tá bom? E é muito legal que quando tu começa a prestar atenção nessas coisas, a exercitar mais, teve uma ocasião que eu lembrei agora, foi acho que final do ano, aquela função de festas, né? Eu fui na loja e tava com dinheiro ali tudo. Só que, gente, olha só, eu travei. Tinha que comprar um presente lá, e daí apareceu um. Lembramos de outra pessoa e fomos comprar aquela coisa. E me deu um mal-estar. Assim, meio que automático. E eu fiquei azeda, fiquei murcha. E meio que estragou o passeio da família toda, confesso. E eu me deu uma angústia, eu queria chorar, eu tava mal, sentindo mal, fui para casa. E eu, nossa, eu falei pro meu esposo, falei, desculpa, eu não sei o que tá acontecendo, eu azedei, eu não sei o que aconteceu. E aí eu fiz o exercício de fazer a retrospectiva, voltar aos passinhos, espera aí, eu tava bem. Tá, daí eu fui pegar o presente. Tá, antes disso eu tava bem, então o que aconteceu depois de pegar o presente, eu fiquei mal. E daí eu entendi, eu fiz o exercício e pensei, quando eu fiz esse exercício, pum, a minha mente foi lá para uma ocasião que eu era criança, eu estava na loja com meu pai, e a gente estava passando uma época bem complicada, né? Que eles não estavam juntos, meu pai e minha mãe. E não vou entrar muito em detalhes, mas era uma ocasião de uma loja que eu. É que veio várias lembranças, mas nesse dia foi muito nítido. Aquela sensação de desconforto, de não poder pegar o que eu queria. Ou se pegasse, vinha aquela sensação de culpa, porque era tudo caro e não sei o quê, sabe? Aquelas reclamações em volta do dinheiro. E isso ficou marcado em mim, porque não foi uma ocasião, foi mais de uma ocasião. E aí eu entendi, gente, tirou uma tonelada dos meus ombros. Eu falei, nossa, agora eu entendi. Então, aquela situação da loja foi um cheiro, uma lembrança, a cor, que me associou lá àquela lembrança antiga.
Então, assim, vocês viram que constantemente a gente tem que estar alerta, vigiando, e não só em relação ao dinheiro, tá? É relacionamento, a qualquer coisa. Então, por isso que esse exercício das crenças é muito importante, tá? Agora eu quero que vocês pensem assim. Nos dias ruins que vocês têm, quais frases vocês costumam ouvir, vir na mente? Naqueles dias que vocês estão bem na bad, assim, bem para baixo, que vocês não confiam no potencial de vocês, que frases vêm aí na mente de vocês? Vamos exercitar aí um pouquinho a mente, vamos pensar. Pode vir assim, ai, que droga, ai, tudo é ruim mesmo, ai, eu nunca soube fazer isso direito mesmo, ai, pra que eu fui inventar de fazer isso? Ai, o fulaninho que sabe. Nossa, olha com quem que eu tô querendo me comparar. Sabe essas frases assim? Conseguiram pensar em algumas frases que vêm na mente de vocês nos dias ruins? A partir de hoje, eu quero que vocês tenham esse radar bem ligado, tá? Vigiar e orar para não cair em tentação. Lembram do grupo desafio? Mantenham o radar ligado. Essas frases vão aparecer. E o que vocês têm que fazer com elas? Sai, Zé Curubu! Manda esse Zé Curubu para longe. Não, a Tamires não estava aqui, que ela comentou que ela fez exercício do elástico lá. Teve mais de uma que fez, né? Que colocou o elástico e quando vinham os pensamentos ruins, sabotadores, ela puxava o elástico. Ela disse que começou a ficar até machucada. Porque veio várias vezes, ela puxava o elástico. Mas é isso, a gente vai ter que trazer mais a consciência, ser mais lúcida para essas coisas, tá? Ok, agora vamos pensar assim. Respire fundo de novo. Limpa a tela mental aí. Coloca uma imagem verde aí na tela mental. Pode fechar os olhos uns segundos. Tá? Limpa essa tela. Respira. Agora, eu quero que vocês pensem. Quais palavras vêm na mente de vocês quando eu falo homens? Homens. O que vem na mente de vocês quando ouvem essa palavra sobre homens? Podem abrir os olhos, podem ir escrevendo, podem ir compartilhando. O que vocês já ouviram? Sobre homem, ou sobre homens no plural? O que vocês já ouviram? O que vocês já... Enganação, imaturos. E é aquela clássica, né? Homem é tudo igual. Nossa, como eu odeio essa frase. Gente, como eu odeio. Sabe por quê? A gente está generalizando. Homem não é tudo igual, assim como mulher não é tudo igual. Nós, seres, somos únicos, diferentes, insubstituíveis. Cada um com uma bagagem de vida, cada um com experiência, com visões diferentes. Por que homem é tudo igual? Ah, homem nenhum presta, né? Quem já ouviu? Isso pesa e afeta nossos relacionamentos. Seja com o tio, com o irmão, com o avô, com o marido, principalmente com o marido, né? Cresci ouvindo isso. Pois é. E aí, minhas lindas, a questão é que isso forma crenças. Uhum. Forma essas crenças que nos limitam e a gente deixa de usufruir, de se permitir viver coisas deliciosas na vida. De confiar mais, de se realizar, de viver experiências gostosas, sabe? Porque são as crenças que estão lá no fundinho, né? Cutucando ali, ó, cutucando a gente, tá? Então pensem agora o que vem, qual a referência que vocês têm em relação a relacionamento, casamento. Quais foram as referências de vocês? De amor, de casamento? Quais as referências que vocês tiveram? Coloquem para mim. Péssimos. Eita.
Prestativo, carinhoso, brincalhão. Mas isso é do que, Clarice? Do relacionamento? Do descasamento? Ou de homens? Minha mãe não trava com ninguém. Ah, tá. Entendi. Referência muito boa. Muito boa. Tá? E agora, em relação a relacionamento amoroso e casamento, quais as referências que vocês têm? É da mãe, do pai? É de uma tia? De uma avó? Então, muito cuidado. Vejam aí do que vocês foram alimentadas esses anos todos. Porque, olha, tem muitas armadilhas escondidas aí. Porque a época que eles viveram foram outras, os desafios que eles viveram foram outros, as coisas que eles ouviram quando crianças eram coisas que pode ter perpetuado, mas veio de uma interpretação diferente, de uma situação diferente, e que foi passado para nós, como se aquilo fosse o certo, né, o universal. Ai, que amor. Isso aí, maridão. Então, eles colocam como se aquilo fosse o certo para todo mundo, né? Então, muito cuidado, tá? Cuidado com essas armadilhas, essas crenças que estão aí no fundinho. Vejam se vocês não estão olhando com um olhar embaçado, as lentes sujas, as lentes embaçadas. Porque tudo é uma questão de percepção. Se você não teve referências boas, vamos criar agora referências boas? Vamos? Vamos começar, vamos ser as pioneiras de uma boa história na nossa vida? Que comece por nós? Vamos quebrar esse ciclo doentio, esse ciclo que foi ruim? Vamos começar por nós um novo ciclo? Um novo modelo familiar? Mesmo para quem é viúvo ou que está solteira, tá? Vamos começar por nós. Esse amor próprio. Ok? Combinado? Então, cuidado com o modelo que ficou fixado aí na mente de vocês, tá? E para finalizar a questão das crenças, tem muitas, tá? Mas eu coloquei as principais hoje. E vai vir muita coisa boa ainda aí na frente, tá? Na mentoria. Em relação a. Agora vamos de novo. Respira fundo. Limpa a tela mental. Põe uma imagem verde aí. Puxa para o lado. E agora eu quero que vocês pensem o que vem na mente de vocês, sem filtro, quando eu falo mulher ou mulheres. O que vem na mente? Conseguiram pensar? Guerreira. Uhum. Para mim é, que mulher não descansa nunca. Como é que é? Mulher é. Como é que vinha? Mulheres, tipo, são inimigas, né? Que não se dão bem, que vivem brigando, que mulher sofre mesmo, né? Eu ouvi muito isso. Quem mais? O que mais que veio sobre mulher aí na cabeça de vocês? E as referências? Por exemplo, a minha referência maior, claro, era a minha avó e a minha mãe, né? Minha avó materna e minha mãe. E aí, o que acontece? A minha avó, maravilhosa, amo demais, sinto muita saudade dela. Ela tinha, todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Todo mundo. E ela, a minha avó, ela reclamava muito. Ela reclamava demais. Então, assim, era tudo muito na sofrência, entende? E a minha mãe já ela era assim de eu não lembro dela reclamando. Eu não lembro dela xingando e sofrendo e reclamando. Hoje, eu, Alice adulta, sei que ela passou por muitas coisas e sofreu calada. Isso é bom? Não, né? Não é bom, porque
Não é que a gente vai ficar lá reclamando, se lamentando, mas o guardar tudo para si, sofrer calada, não é legal. Então, as mulheres de antes, se hoje nós temos isso, imagina de antes, né? Elas não se posicionavam. Hoje a gente tem muito, muito desafio em se posicionar, dizer não, falar o que quer. Antes, mais uns anos atrás, era pior, né? Concordam comigo? Se a mulher começasse a reclamar, nossa, tem coisa errada. Nossa, o que é isso que tá querendo afrontar? Né? Mulher maluca? Mulher chata? Então, quais crenças será que nós temos em relação à mulher? De ter que dar conta de tudo, de não poder reclamar. Como eu falei, não é que vai passar a vida reclamando, mas, né, se posicionar. Ter uma posição firme, estar convicta daquilo que tu não abre mão. Então, muito cuidado com essas crenças, principalmente essa que eu falei, das mulheres serem inimigas, porque a gente não se permite, às vezes, formar um grupo. Olha que grupo abençoado esse da mentoria. Que círculo maravilhoso, essa rede de apoio tão forte. E eu percebi, gente, nos primeiros dias que eu coloquei lá, né? Olha, quanta coisa acontecendo, tem gente aqui fazendo isso, fazendo aquilo, e conseguindo tal coisa, né? Eu coloquei lá no grupo para vocês verem. Eu senti uma energia tão boa naquela semana, porque é tudo energia, tá tudo circulando. E quando nós estamos formando um grupo, gente, tem muito poder nesse grupo. Então, o que uma está fazendo está emanando para as outras. É inevitável. Tá? Então, sim, nós somos irmãs, todas nós somos irmãs espirituais. Então, vamos se acolher mais, né? Vamos se amar mais, incentivar mais a outra, elogiar mais a outra. Tá? E essa questão do elogio é legal, porque muitas vezes a gente só elogia o outro e não se elogia a si mesmo. Tá? Então, a gente tem que mudar isso também, começar a se elogiar mais. E muitas vezes também, é o inverso que acontece. A gente evita de elogiar os outros. Parece que a gente quer poupar, né, palavras. Olha isso, parece que a gente quer, sei lá, medo que a pessoa acabe se achando, ou sei lá o que passa na mente, né? Então, não poupem elogios. Vamos elogiar sim. Perfeito, isso daí. É essa energia que eu falo, energia de dinheiro circulando, fechando cliente. É isso, gente. E vou dar uma dica extra aqui para vocês. Pesquisar imagens, tá? De maçã dourada ou beija-flor. São arquétipos muito fortes e que trazem muito poder para nossa vida. É um ciclo de energia muito bom, abundante, que traz novos clientes, traz novas pessoas para nossa vida. Tá? Eu estou usando isso, está sendo muito bom mesmo. Tá? Vamos passar, então. Falamos de crenças, agora eu vou falar de sabotadores. Olha como é que tá a carinha da mulher ali, né? Bem confusa mesmo, tudo enrolado, né? Quantas vezes a gente se sente assim durante o dia? Parece que dá um nó na cabeça, mas tanta coisa para desenrolar, não sei nem por onde começar. E aí, meus amores, vamos tomar muito cuidado com esses sabotadores, né? A gente tem a vozinha do bem e a vozinha do mal. Muitas vezes a gente deixa a vozinha do mal tomar mais conta, né? Maçã dourada, beija-flor, isso aí. Muito bom. Golfinho, flores, é muito bom também. Cavalo também é muito bom. Tá, e daí a gente tem que tomar muito cuidado com os sabotadores, que são aquelas vozinhas venenosas que vêm, né? Por isso que a gente tem que redobrar a nossa dose de crenças fortalecedoras, de frases positivas, né? Boa noite, Regiane. E aí, eu queria falar para vocês, abrir um espacinho aqui para falar do nosso ciclo feminino. Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu mandei. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu mandei, que eu tenho lá no YouTube, sobre as fases que toda mulher deveria saber? As nossas fases. Nós temos 4 principais fases, né? Que eu não vou me aprofundar aqui hoje, mas vejam lá o vídeo. Né? Antigamente, como é que guiava as plantações e tudo, né? Essa influência da lua é muito forte sobre nós. Então, tudo são ciclos. Todas as coisas, todas as criações de Deus demonstram que existe um Deus que tem um controle de tudo, tem uma engrenagem perfeita, inclusive para nos guiar.
no nosso ciclo feminino, né? As marés, as plantações, tudo, né? Olha que incrível, a natureza é muito sábia. As estações do ano, né? Que são 4. Então, vão percebendo aí que maravilhoso é saber mais sobre nós, sobre o sagrado feminino. Então, veja, quem não viu, veja aquele vídeo que eu mandei lá, rola um pouquinho para cima lá no grupo e acha o vídeo, tá? E eu vou enviar a mandala para vocês, porque aquele link está desativado, que está na descrição do vídeo. Eu vou mandar para vocês o Diário Lunar, e vocês imprimam essa mandala, que é o Diário Lunar, para vocês perceberem o que acontece com vocês todo mês, ok? Mesmo quem já parou, quem não menstrua mais, ainda tem a influência, sabiam? Ainda sentem a influência da lua, das marés, tá? Então, percebam aí como é que vocês ficam, o astral de vocês, o humor de vocês ao longo do mês, ok? Porque quanto mais a gente se olhar, mais sincronicidade a gente vai ter com a influência da lua, das fases da lua, com o nosso ciclo interno. E eu falo para vocês o que aconteceu comigo essa semana, tá? Lembra que eu falei que essa semana começou muito tensa para mim, né? Vocês lembram? Torcicolo, dor de cabeça, aquele peso, aquele cansaço. Enfim, foram um mix de sentimentos. E aí eu resolvi olhar e caiu, que é a minha menstruação, né? E aí eu fui olhar para ver a fase da lua e estava dando bem certinho com a entrada da lua minguante, que, né, para a gente entrar em sincronia, foi colocado, né, as fases da lua com a nossa ovulação, né, com os nossos ciclos. E a minguante é a fase da menstruação. E deu certo, sabe? Eu percebi que estava entrando bem nessa fase de introspecção, de se fechar, de acalmar, de descansar. É uma semana também, os dias que antecedem a menstruação, é isso aí, ó. A gente sente toda coisada. Uns dias antes que vem a menstruação, a gente fica mais irritadiça, a gente fica meio enjoada, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, mulheres, peguem esse ouro, gente, vamos se olhar, vamos se cuidar. Porque tem muita gente falando, nossa, sofrendo, ai, eu sou maluca, eu tô doente, não é possível, tem que tomar antidepressivo, tem que não sei o quê. E muitas vezes é o teu ciclo que tu não está olhando, é o teu ciclo que tu não está sincronizando. Quando tu tá muito atarefada, com um monte de compromisso, um monte de coisa e não está se olhando, tu está desconectada do teu poder interior, poder, né, feminino. Tu está desconectada. E como aconteceu isso comigo? Nossa, acontecia demais. Eu ficava naquela fobia, naquela coisa toda, né? Euforia, desculpa, naquela euforia. E me esquecia de me conectar. E aí, nessa semana, quando eu percebi que eu estava entrando, e vem um monte de pensamento, porque, como eu falei, a lua minguante é uma fase de introspecção, que a gente revê alguns projetos, deixa morrer alguns projetos, tira algumas pessoas da nossa vida. É uma fase de detox, né? E aí, a mulher que não está consciente disso, fica irritada e quer pôr tudo para fora e fica nervosa, porque não está dando tempo para ela, para passar limpo algumas coisas, respirar, tirar um tempo para ela, tá? Então, olhem lá o vídeo que eu dou mais detalhes, tá bom? Então, cuidado com essa questão do ciclo, tá? Então, eu quis compartilhar um pouquinho da minha semana, que eu percebi que aconteceu isso. E aí, eu quero contar aqui o exemplo de uma colega nossa da mentoria, ela me permitiu falar isso aqui para vocês. A Dani, queridona, ela tem duas Dani, né? A Dani Szymanski. E aí, a Dani falou que ela estava vendo esse vídeo, que ela vai imprimir a mandala, né, para seguir certinho. Ela tem até um aplicativo. Eu tinha também, eu não tenho mais, eu acho que é meu diário, meu ciclo, uma coisa assim, um aplicativo bem legal. E aí ela falou que teve uma época que ela entrava muito nesses ciclos, nessa mescla de sentimento, e parecia que era uma semana que parecia que ia por tudo água abaixo, né, que é como eu me sinto, muitas vezes. E aí ela gravou um vídeo para ela, olha isso, quando ela estava bem, ela gravou um vídeo para ela mesma, falando, dando conselhos para ela, olha, né, quando estiver acontecendo isso, calma, respira. Eu não sei o que ela falou nesse vídeo, mas ela disse que por anos esse vídeo ajudou ela. Porque, realmente, tem fases que a gente entra que é desesperadora, né? Nós, mulheres, sabemos bem.
Tem fases que parece que a gente fica muito tristonha, muito para baixo, parece que quer chutar o pau da barraca, quer dane-se tudo, e acabou-se tudo, né? Então, cuidado, né? Vamos pensar que são fases, é um período que a gente está passando, e vamos se respeitar, tá bom? E eu quero falar outra coisa. Vamos prestar atenção, falando de sabotadores, vamos prestar atenção em detalhes que podem estar nos travando hoje. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma vergonhinha que aparece, né? Uma, um atraso, tipo, eu me atrasei, deixei acumular. Ai, não quero mais, ai, não vai dar para mim. Ai, não. Vocês percebem? Outro detalhe que eu tinha muito também, a questão dos grupos. Quando a gente vê, acumulou um monte e a gente quer desistir. Vem um monte de mensagem lá. Então, cuidado com esses detalhezinhos que podem impedir o progresso de vocês. Tá? Lembram de outros detalhes aí? Se vocês lembrarem de outros exemplos, podem colocar aí para mim? Às vezes é uma vergonha que vem, um acúmulo de tarefas, tu não entendeu alguma coisa, está com vergonha de perguntar, acha que está ficando para trás. E aí esses detalhes vão te travando, coisas que tu poderia resolver. Não. Então, assim, é tudo uma questão de percepção, tá, gente? É aquela história do copo meio vazio, meio cheio, né? Eu posso pegar um copo, tá pela metade, e eu posso enxergar ele meio vazio, ou posso enxergar ele meio cheio. Então, é uma questão de percepção. Lembrei com isso de um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava com 2 filhos, a Serena era bebê, e meu irmão foi me visitar. E aí, não me sinto bem no meu corpo, estou me dando tempo para resolver. Deixa eu ver se colocou mais coisa aqui. Para resolver minha saúde, vou começar a academia. Uhum. Ótimo, muito bem. Vocês viram que a colega colocou? Ela não se sente bem com aquilo, e o que ela vai fazer? Ela procurou uma solução, que é começar a academia. Perfeito, perfeito. Agora coloca um prazo, né? Ela colocou ali assim que melhorar, porque ela tá com um problema nas costas, né? Então, assim que começar a sentir uma melhora nessas dores, coloca um prazo. Até tal dia eu vou estar lá na academia fazendo minha inscrição. Então, associa com algo bom também, tá, Aline? Associa com algo muito bom, bota uma música positiva, uma imagem positiva do corpo que tu quer, tá? Associa essa meta com algo bom, algo delicioso, porque a gente sempre faz o contrário. E a gente acaba procrastinando, porque a gente coloca as metas com dor e a procrastinação com prazer. E a gente tem que trocar a procrastinação que traz dor e as metas trazem prazer. Então, a gente tem que trocar isso para parar de procrastinar. Muito bom, que ótimo. Exercício ajuda muito a gente, dá um bem-estar, né? Quem gosta de caminhar, correr, é muito bom, qualquer tipo de exercício, né? E eleva, né, toda a química boa no nosso corpo. Maravilhosa. O que eu estava falando? Tá? Associar com coisas boas essa meta para não procrastinar. E aí, o que vocês podem fazer? Podem ir lá no Google, no Pinterest, qualquer aplicativo, qualquer banco de imagens e procurar imagens que conectam contigo. Sabe? Aquelas imagens, nossa, esse é o corpo ideal, eu quero isso. E vai lá, imprime, deixa aquela imagem lá como referência, entende? Isso para tudo, qualquer meta, põe aquilo como referência, né? E coloca algo assim. É que tem um exercício que eu vou passar na outra aula, tá? Senão eu vou colocar tudo aqui hoje, vai ficar muita coisa. Tem um exercício que eu vou passar para vocês na próxima aula, ok? Tá. Finalizando o exemplo que eu tava com a Serena bebê. Tava com o Vichenzinho com 3 anos e a Serena bebê. E aí, meu irmão foi me visitar. Né? Eu tava morando na praia, lá no sul. E aí, eu tava muito reclamando e não tinha percebido. E aí, que bebês tem que trocar fralda toda hora, né? E eu fui lá, e ela recém tinha trocado, ela fez de novo cocô. Aí eu fui lá, assim, ai, de novo essa fralda, assim, ai, vou ter que trocar de novo, traz aqui não sei o quê. Pedi pro Vitinhas me alcançar lá o kit fralda. E aí eu fui reclamando para trocar a fralda, e meu irmão, eu acho que ele nem sabe disso, né?
Meu irmão super de boa falou assim, imagina, fraldinha, a gente faz rapidinho, vem aqui, vamos fazer rapidinho. Isso aí acontece, é bebê. Eu olhei, pode parecer um exemplo muito besta, mas para mim fez muito sentido na hora e que me marcou. Eu estava reclamando de uma fralda que eu tinha que trocar, porque eu recém tinha trocado uma fralda. E eu estava me limitando, eu estava me privando de viver uma maternidade mais leve, com mais amor, por causa de fraldas, que faz parte. Então, vamos pensar em coisas que fazem parte do nosso cotidiano e aceitar, né? Aceita que dói menos? Vamos aceitar, vamos parar de reclamar, né? Trocar a dor pelo amor. Por muito tempo esse foi meu mantra, né? Troca a dor pelo amor, a dor pelo amor. Então, em vez de reclamar, eu vou amar mais. Então, vamos nos empenhar para isso, sabe? Aquele gesto dele foi tão simples, mas me marcou muito. Tipo, por que reclamar? É rapidinho, uma troca, né? E eu estava colocando um peso naquilo onde não deveria. Então, é um exemplo bem básico, assim, bem simples, mas pensa assim no dia a dia de vocês, tá? Que peso que vocês estão colocando nas coisas que são coisas da vida, que fazem parte. E quem quiser compartilhar, fique à vontade. Vamos ver se tem mais comentário aqui. Ah, tá, os exercícios, ok. Que ótimo, tá até com físio, maravilhosa. Vamos para a parte das orações maduras agora? Orações maduras e eficazes que vão abrir as portas, as janelas e tudo mais dos céus. Então, como eu falei, nós, mulheres, a gente tem um poder muito grande. Quem chegou na aula depois, por favor, volte na gravação, veja o início da aula, que vai fazer todo sentido para vocês, tá? Do exemplo da nossa mulher poderosa. E então, falando de reclamação, vamos trocar para oração, fazer mais oração, em vez de ficar só na reclamação? Então, vamos treinar mais essa habilidade, sermos orações mais poderosas, mais eficazes, assertivas, vamos? Tem um vídeo meu lá no YouTube que é sobre oração, eu não lembro o título agora. Eu não lembro o título. Será que estamos pedindo errado? Acho que é isso o título. Tá lá no meu YouTube, no canal, tá? E aí vocês podem ver esse vídeo completo lá. E aí, foi de um artigo que eu li que me marcou muito, muito mesmo. Eu agradeço até hoje por ter lido esse artigo. E basicamente ele diz assim: é melhor nós pedirmos ou entregarmos? Qual que é mais eficaz? Só pedir ou fazer ofertas, né? Entregar algo no altar de Deus. E aí que entra a chave, né? No artigo fala basicamente assim, que somente a sabedoria verdadeira vai nos levar a orar como convém, né? Que a oração boa aos ouvidos de Deus, ele vai receber a oração, ela vai fazer com que tu receba aquilo que tu pediu, tá? É uma oração boa e uma oração madura, são pedidos amadurecidos. E a gente não aprende isso, né? A gente não nasce sabendo, então a gente tem que aprender e treinando, ajoelhando cada vez mais, né? O Espírito Santo vos dirá todas as coisas que devereis fazer, né? Nas Escrituras já diz isso. Então, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. Né? Então, em geral, a oração de gente madura é uma oração que a pessoa faz mais entregas do que solicitações. Olha que legal. E aí ele coloca nesse artigo alguns exemplos. Em vez de falar assim, Senhor, tira o meu filho desse caminho mau, a pessoa pode dizer, Senhor, entrega o meu filho em teu altar. Em vez da pessoa dizer, Senhor, me ajude a passar no vestibular, a pessoa diz, Deus, te entrego o meu futuro e minha carreira. Usa os meus dons e talentos para ajudar em teu reino. Olha a diferença, né? Olha a grande diferença. E aí, no final do artigo, fala de um homem que estava dependendo muito da bebida. Ele não considerava um vício, mas ele percebeu ele estava se incomodando porque ele percebeu que estava dependendo muito da bebida para ter alegria, descontração e leveza no dia a dia dele. E aí, durante muitos anos, ele orou, pediu a Deus que tirasse aquele hábito dele, pedia. O filme Quarto de Guerra. Eu já ia, no final, ia perguntar para vocês. Muito bom. A Aline tá, olha, tá atenta tudo. E aí,
por muitos anos esse homem pediu que tirasse aquele hábito dele. Olha só, que tirasse o hábito dele. Ele suplicou e nada acontecia. A Tati entrou. E aí, o que aconteceu? Ele ia pedindo, tá, e nada, né? Aí, ele achava que aquilo estava de acordo com a vontade de Deus, que era a oração que ele tinha que fazer. Ó, tira esse hábito de mim, me livra, me cura. Só que a inclinação dele continuava para a bebida, continuava se apegando à bebida e dependendo da bebida. Ele continuava sentindo aquela vontade. E aí teve um dia que, enquanto ele orava, sem perceber, ele estava engrossando, né, os calos em seus joelhos. Cada vez que a gente se ajoelha, a gente vai formando calinhos, né, amadurecendo, treinando. E aí ele acreditou ter ouvido Deus sussurrar em seus ouvidos, falando: eu não tenho prazer em tirar, mas em receber. Dê-me de presente esse prazer que você tem ao beber. Gente, olha isso. Dê-me de presente esse prazer que você tem ao beber. Aí, quando ele ouviu aquilo, a percepção espiritual dele mudou. Completamente. E aí, depois de refletir por uns dias, ele decidiu: vou fazer uma oração diferente. E aí, ele fez essa oração diferente. Ele falou: Senhor, quero hoje te oferecer como um presente o prazer que eu sinto ao beber. Eu decido nesse dia te entregar esse meu hábito e nunca mais tomá-lo de volta. É teu. Nossa, que oração. Foi diferente, né? Uma oração ele só pedia para tirar. E aí ele falou, né? Eu decido nesse dia te entregar esse meu hábito e nunca mais tomá-lo de volta. Toma, é teu. Então, a entrega estava feita, só que ele não sabia muito bem o que ia acontecer, ele não tinha certeza. E aí essa pessoa conta, esse homem contou depois, que depois daquele dia, algum sistema interno no cérebro dele foi desconectado. E ele nunca mais levou um copo de bebida à boca. Não exigiu nenhum esforço. Ele simplesmente não sentiu mais vontade. Deus aceitou o presente dele. Deus aceitou a oferta dele. Que incrível, né? A história é real, tá? Então, pensem aí, o que vocês têm pedido tanto tempo? O que está vinculado com esse hábito, com esse vício, com esse medo? O que está vinculado? Né? Qual o sentimento que te gera? E o que você pode ofertar, então, a Deus? E deixar Ele tomar conta daquilo, né? Então, pensem aí como é que vocês podem adaptar para a situação de vocês, para os desafios de vocês. Tá bom? E vejam lá o vídeo, porque lá no vídeo, nos comentários, eu coloquei o link do artigo para quem quiser ler. Que bom que gostaram, que bom. Vamos falar agora da ansiedade, para a gente ir mais para o final da aula, tá? Quem aqui, dessas mulheres todas, não sente ansiedade? Quem? Quem que não sente, né? No dia a dia, naquele corre-corre, né? As demandas aparecendo, compromissos, né? Então é normal essa ansiedade vir, só que tem que cuidar para a ansiedade não te paralisar. Ela não tá aí para, às vezes assim, até uma tristezinha, um medo, né? O medo é importante que ele aconteça para te gerar uma reflexão, para te alertar, mas ele não pode te paralisar. Então, vamos falar sobre ansiedade. E eu trouxe uma técnica muito boa, não, uma técnica, um exercício, né? Muito eficaz. Eu já usei, eu vou voltar a usar, inclusive. Então, mentoria, assim, é aquilo que a gente fez, que deu certo, e a gente passa para as pessoas, tá? Curso é algo que eu estudei, que eu estou passando, mas mentoria é algo que eu já cruzei, são experiências que eu já tive, que eu hoje posso falar e passar para vocês, tá? Então, por isso que eu trouxe o Morning Pages, né? Páginas da manhã, folhas da manhã, né? Morning Pages é o seguinte, vocês vão pegar um caderno que é só para isso, tá? Pode ser um caderninho velho, folhas, tá? Folha solta, enfim. Por que ele vai ser bom? Porque o Morning Pages, ele é uma escrita terapêutica. Ele vai trazer mais clareza para nós.
Ele vai tirar aquele monte de nó, que nem estava na imagem ali da mulher, cheia de nó na cabeça, vai tirar aquele monte de nó e vai trazer clareza, vai aliviar, vai despejar aquele monte de lixo mental, tá? Então, tem que ser a primeira atividade do dia. Não assim, claro, vocês vão levantar, escovar os dentes, no banheiro, coisa assim, normal. Mas a primeira atividade mesmo, assim, de praticar, vai ser a Morning Pages, tá? Por isso que é páginas da manhã, folhas da manhã. E aí vocês vão pegar esse caderninho, vão só assim, ó, vocês não vão filtrar nada, tá? Vocês vão pegar a caneta, um lápis, e escrever tudo que tá ali, tudo, né? Escrever tudo. Se não sabe o que escrever, coloca assim, eu estou começando o Morning Pages, não sei o que vou escrever e estou tentando escrever. Escreve isso, tá? É bem assim mesmo. Ah, estou aqui ainda tentando, estou pensando, mas não sei o que escrever. E daí vai escrevendo isso. Vai vir pensamento, vai vir besterol, bota o besterol, tá? O Morning Pages é para despejar, fazer um detox, soltar tudo ali. Tudo ali. Gente, essa técnica é muito poderosa, tá? Porque vai aliviar a ansiedade de vocês, vai clarear os pensamentos, vai trazer mais objetividade para vocês durante o dia, ok? Então, despeja ali, não tenha vergonha, não tenha filtro, é um lixão ali. E não é para reler, ok? Não é para reler. Essas páginas vocês, inclusive, podem amassar, jogar fora ou virando a página. Mas pode jogar, rasgar, amassar, jogar fora, tá? Não é para reler. O intuito é para fazer esse detox, essa limpeza mental. Entenderam? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Todos os dias, tá? De manhã, primeira atividade. É difícil? Acharam difícil? Não? Beleza. Ah, então isso já vai aliviar bastante a ansiedade. Vão começar o dia com o pé direito. Porque às vezes a gente não sabe nem, começa a fazer as coisas automáticas, não é? Quando vê, já tá varrendo, lavando louça, e daí um filho pedindo não sei o quê, e as coisas vão se atropelando. Então, o Morning Pages vai ajudar nisso. Tudo certo? Então, vamos passar. Sobre os movimentos, então, para finalizar. Como a gente colocou, a Roberta colocou lá aquela imagem, né, com aquele textinho lá, muito bom, maravilhoso, adorei. E como eu sempre falo, né, ó, o movimento vai te trazer clareza. E o movimento é necessário, a vida é feita de movimentos, né? Então, tudo na vida ou está crescendo ou está morrendo. Então, a gente precisa estar em constante movimento. Então, assim, cuidem muito a questão do ambiente, né? Então, o ambiente influencia demais, demais. Os nossos pensamentos, os sentimentos que a gente vai ter, as nossas ações ou falta de ação, tá? Ficar na inércia. E ficar na inércia vai trazer consequências, né? Se engana quem acha que ficar paradinho, tô paradinho, não vai acontecer nada de ruim. Acontece, traz consequências, né? Então, muito cuidado com o ambiente de vocês, porque influencia muito. Trouxe agora para o final da aula, desse nosso encontro, algumas dicas, tá? Vamos falar de música. Música, gente, a música tem um poder incrível. Ela pode muito edificar a gente como destruir a gente, colocar a gente lá para baixo. E hoje a gente tem muitos ruídos, não é nem música, a gente tem muito barulho, muito ruído, que falam que é música e que não é, tá? Então, assim, cuidado com os tipos de música que vocês têm escutado, né? Não só nas palavras, mas às vezes não é palavra feia, mas às vezes é uma sofrência, aquela coisa de, né, assim, muito negativa. Então, cuidado, porque tem muitas pesquisas comprovando a influência poderosa que exerce sobre nós, tá? A questão da música. Eu trouxe algumas dicas aqui, duas bem rápidas, que é do Leandro Borges, que nos ajuda muito aqui em casa, as músicas dele. Meu marido é fascinado, ele ama, nos eleva demais espiritualmente, nos edifica muito. Eu coloco músicas alegres para fazer alguma coisa em casa e danço com minhas filhas. Evito músicas tristes. Perfeito, é isso. Vamos pegar a criançada. Ou se a gente está sozinha, vamos dançar. Vamos liberar. Vamos parar de se reprimir, né? Vamos pegar todo mundo ali e dançar, colocar uma batidinha legal, uma música que eleve, né? Tá?
Então é isso. E também o Leandro Borges, que nos ajudou muito, tem letras fantásticas, assim, que tocam o nosso coração, tocam a alma da gente. E letras bem profundas, sabe? E tem a Lauren Daigle, acho que é Daigle que fala. Lauren, Daigle. Se escreve Daigle. Daigle, tá? Essa menina é fantástica também, maravilhosa. Ela tem músicas com letras incríveis. E se vocês lembrarem demais, coloquem lá no grupo, por gentileza. Tá, mulherada linda? Coloquem lá, vamos compartilhar, vamos fomentar o grupo, né? Como a gente falou, a energia que está circulando, né? Então, isso tudo vai ajudar a gente a prosperar cada vez mais. Filmes, quem viu os filmes que eu coloquei lá como pré-requisito da mentoria? Quem viu? Viram algum? Deu para ver algum deles? Da lista? A Aline falou do Quarto de Guerra, a Adri não. Quarto de Guerra, já viu, Adri? Eu não achei nenhum daqueles, Nem no YouTube? nem no YouTube, Nem no Netflix? nem mais, muito menos. Fico na raiva. Daí eu larguei um pouco, sabe? E aí depois outro dia tentei de novo, nada. Eu disse, não, mas um dia eu acho, um dia eu acho. Não, vamos achar, vamos procurar e Mas vamos. eu tenho na tua listinha lá. E esse aí eu vou tentar depois, porque a influência, assim, na hora, a gente tem que largar o que a gente tem que estar fazendo. Ah, eu tô preocupada, tem que jantar, tem que arrumar. Não, é na hora que te dá vontade. Isso aí. Tá, Mas então dos filmes, o que eu ia falar para vocês dos filmes? Eu vou dar uma procurada lá também, e quem já souber o Caminho das Pedras, por favor, coloque lá no grupo para as colegas poderem ter mais facilidade em achar, tá? Vamos se ajudar. Ó, as mulheres se ajudam, né? As mulheres compartilham, se ajudam. Tá? Então, esses filmes são, assim, é requisito, gente, é fundamental que vocês vejam. Aquele que eu falei, Além da Terra, fala sobre o medo. Incrível, incrível. Nossa, quem já viu pode dizer, me comentar depois comigo, lá no grupo, as percepções que vocês tiveram sobre o medo. Eu achei maravilhoso. Eu assisti com meu filho e na hora eu parei tudo. Falei, peraí, Mitianos, volta, volta, que eu quero ver de novo a fala sobre o medo. Foi muito legal. É com o Will Smith e o filho dele. A Clarice, alguns eu já vi, estão em andamento com o seriado The Chosen. Ai, Clarice do céu! Essa série tu encontra no Netflix, né? Ou no Amazon? Netflix. E aí, as próximas temporadas tu encontra, sabe aonde? No site oficial deles. Lindo, gente, lindo, né? Eu confesso para vocês que ano passado um líder meu me falou, nossa, assista, é incrível e tal. Aí o Bruno chegou, amor, vamos assistir, né? O fulano falou que é para assistir. Daí eu coloquei. O primeiro episódio, eu não sei, me gerou uma coisa meio estranha, assim, eu não curti muito. Aí parei de ver. repete depois, por favor. The Chosen, tá ali no chat lá. Ó. THE, separa, CHOSEN. Ó, viu? Aconteceu comigo. E aí não me agradou. Aí esse ano, graças ao bom Deus, que eu decidi assistir de novo e a gente tem assistido todo domingo. Gente, eu vou falar, tá mudando a minha vida por completo, assim. Os meus domingos são outros, né? É incrível, não tem o que falar, eu fico sem expressão, assim, porque eu aprendi a amar ainda mais as escrituras, a olhar para Jesus Cristo com outro olhar, ver que ele é realmente uma pessoa assim como nós, né, vivendo o dia a dia, né, com sentimentos e tudo. E as pessoas normais que ficavam ao lado dele, com cheio de defeitos, de medos. Então, assim, gente do céu, se eu puder colocar o primeiro da lista é essa série The Chosen. E a Maria, então, a Maria Madalena. Eu chorava, eu me conectei muito com a Maria, muito, muito, muito. Eu amei ela, sabe? Então, assim, a pesquisa que eles fizeram foi muito profunda, né? Teve todo um trabalho, todo um contexto para fazer.
Eu achei a escolha dos personagens também foi perfeita, né? Então, e aí as próximas temporadas vocês vão no site oficial deles, tá? Que pode assistir de graça lá. Ok, agora vamos falar do quadro dos sonhos. Quem já fez o quadrinho dos sonhos? Alguém já fez? Com as imagens, assim, do que quer alcançar durante o ano. Alguém já fez? Vamos fazer então? Vão lá no Pinterest, vão no Google Imagens, vão no... Qual outro banco de imagens que tem? Ah, tem esses Free Pick, né? Tem um monte de imagens praia, nas montanhas. E vamos fazer aquele exercício da aula anterior, lembra? De sonhar, de criar, que a nossa mente foi feita para isso. Isso, ótimo, nem que seja a posição do tela do celular. Eu já fiz isso. Eu até tirei porque eu coloquei o beija-flor. Mas antes, o meu fundo de tela do celular era o quadrinho dos sonhos. A Itália. Eu não vou ficar falando tudo para vocês, não. Mas, assim, os projetos, umas coisas bem minhas, assim. Coloquei lá até os pratos de comida que eu quero comer. Coloquei lá. A Adri tá indo. As roupas que eu quero vestir, botei lá tudo assim. Só me preocupa o seguinte, que naquela imagem tinha 6 crianças. 6 crianças! Gente, sabe o que vai acontecer? Acontece, né? Vamos ver. E daí eu coloquei, então façam isso, o quadrinho dos sonhos de vocês. Ou se querem desenhar, se querem desenhar, se quer, sabe, imprime, cola e deixa lá o quadrinho, tá? Lembrem da citação que eu coloquei no início da aula, né? Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Deus não vai colocar coisas no nosso coração à toa. Não vai colocar uma inspiração, um sentimento, um sonho à toa. Né? Imagina que pai seria esse de criar um filho, botar desejo no coração desse filho, sabendo que ele não vai poder alcançar. Que pai seria esse, né? Ah, ótimo. Obrigada, Aline. Obrigada. Receba bênçãos, receba alegria aí na tua vida, viu? Boas ações. Muito bom. Tá, então, para finalizar aqui, ó, vídeos do YouTube. Alissa, Oi. tu coloca também lá, por favor, essas dicas de imagem aonde a gente procura, Coloco. por favor. Uhum. Obrigada. Nada. Quem tá aqui querendo a questão do mexer no corpo e tudo, tem um canal que é Home Fit Home. Home Fit Home. Aí eu vou colocar no grupo também. Ou vocês podem pesquisar por áreas do corpo que vocês querem mexer. Né? Exercícios para a panturrilha, exercícios para o braço, sei lá, né? E aí vocês coloquem lá e vai ter muito vídeo muito legal, bacana, que vocês podem focar naquela série de exercícios. Percebe que quando a gente procura qualquer coisa vaga, a gente não faz? Fica tudo muito assim, muito solto. A pochete de barriga é boa. Carol Borba, legal. Ai, tem muita gente maravilhosa, muita gente. Então, vão lá, vão pesquisando, ver com quem vocês se conectam mais, uma série de exercícios que vocês gostam, tá? O Pinterest também tem muito legal, tem imagens e tem vídeos. Eu só vi muita coisa de lá imprimir para poder ter a série assim eu deixei assim no meu guarda-roupa a série de exercício para mim, sabe? Então ajudou muito, tá? Áudios para escutar à noite também. Eu tenho um que eu gosto muito, que eu vou compartilhar com vocês no grupo. São áudios para te colocar à noite, assim, né? Relaxar e ficar com aquele áudio rodando na tua cabeça. Então, é top. Foi uma fase que eu dei um boom, assim, na minha vida. Transformou bastante coisa também. Né? Porque daí tu tá relaxada, as ondas neurais, né? Vai tendo aquele equilíbrio. Então, a gente tá mais suscetível a gravar coisas na nossa mente nesse período. E cursos, né? Se mantenham em movimento, continuem a estudar, continuem a se aprimorar. Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanto recurso, tanta ferramenta maravilhosa, tanta coisa gratuita, né? Ou então investimentos bem baixinhos, coisas assim. Então, um site que eu amo muito que é Udemy. Escreve Udemy,
U-D-E-M-Y. A Udemy é maravilhosa. Tem cursos com certificado e cursos assim top, tá? Cursos top. E volta e meia eles fazem promoções. Eles, tipo, colocam pela metade do preço, assim, os cursos, sabe? Às vezes um valor bem simbólico. E cursos, assim, de formação, sabe? É muito show. U-D-E-M-Y. Udemy. Se escreve Udemy. Com isto. Uhum. Prime Curso também escreve Prime. Prime Cursos é bom. Tem o Portal 24 Horas, se não me engano. Tem outros aí que... Tem outros mais atualizados que eu não coloquei na lista, que eu parei até de mexer um pouquinho, porque eu tô em outras mentorias e coisa assim. Mas esses esses sites são muito bons. Se tu colocar no Google, tu acha bem rapidinho, tá? Cursos com certificado, coisa assim. Google. O meu marido, Bruno, ele fala muito pro pessoal ir no Google, que tem cursos lá para melhorar extras e, enfim, né? Bradesco, tem um que é do Sírio-Libanês também, o Hospital Sírio-Libanês tem também, FGV. Ai, gente, é uma infinidade, assim. Então, vão se aprimorando todo dia. Não passem nem um dia sem aprender algo. Tá? É isso que eu quero deixar para vocês. Todo dia, aprendam alguma coisinha, nem que seja uma receita. Tá? Aprendam. Porque a gente tem que fazer o cérebro processar e estimular ele. Tá? E outra coisa, a questão das roupas. Esses dias eu estava olhando o meu guarda-roupa e falei, nossa, quanta roupa que eu tô... Ai, vou usar quando eu for fazer um passeio, eu vou usar domingo na igreja, eu vou usar... E a gente acaba não usando, e fica lá acumulando, e passa o dia, passa a mês, e a gente não usa. Então, mulheres, usem aquilo que faz vocês se sentirem bem. Tirem hoje, tirem amanhã as roupas bonitas e vão usar. Vão usar. Vão pegar as taças bonitas e vão tomar nas taças bonitas. Combinado? A vida é agora, a vida está acontecendo agora. Vai usar o perfume, não fica controlando o perfume. Ai, quando eu for jantar, vai usar perfume hoje. Vai passar o creme hoje, vai usar o brinco hoje, o batom hoje, tá bom? A gente tem que se animar, se elevar. Tá ótimo, Aline. Só 5 minutinhos eu já tô encerrando. Então, a gente tem que perpetuar aquilo que é bom, que é bonito, né? Por que a gente vai ficar assim, murcha, caidinha? Tudo bem, se a gente tá triste, vamos ficar triste, mas vamos ficar triste arrumada? Vamos ficar triste bonita? Vamos ficar triste bem bonitinha? Né? Pior coisa é tu ficar triste tá lá um bagaço. Então, passa um batomzinho. Isso tudo já vai te elevar, já vai te animar um pouquinho. Não vai ficar tão mal quanto estaria desarrumada, desleixada. Isso eu garanto, tá? Vai ficar triste bonita. Então, a gente tem que perpetuar o que é bom, mostrar que está feliz mesmo, falar que sim, nós estamos com planos e projetos. Não vamos ficar segurando, não vamos ficar controlando, se poupando, sabe? Isso vai tocar outra pessoa vai sentir a tua energia. Nossa, que bom, a vida dela tá andando para frente. Isso mesmo, isso mesmo. A gente não tem que falar que a gente está mal, que está sofrendo, né? Vamos perpetuar aquilo que é bom, né? Isso é vida. Tá? A energia da vida. E aí, encerrei por hoje. Quero só saber como é que está o andamento de vocês. Tá tudo bem? Vocês estão se movimentando? O que chamou mais a atenção de vocês até hoje? O que mais tocou no coração de vocês? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Nos cercar de pessoas assim também, verdade, verdade. E quando a gente não puder se afastar, tá tudo ótimo, legal. E quando a gente não puder se afastar dessas pessoas, que a gente não murche, que a gente não se contamine, mas que a gente eleve elas, que a gente possa mostrar, reacender a nossa luz, mostrar a nossa luz, tá? Tem algum desafio que vocês estão tendo que não estão conseguindo resolver? Ou algum desafio que vocês já estão resolvendo? Tá tudo certo? Tá? Ai, consegui resolver, muito bem, muito bem. Gente, o meu pitoquinho tá me chamando para mamar, eu vou ter que encerrar aqui também.
Ótimo. Fiquei muito feliz. Estou me dedicando a não me sabotar, estou sendo mais grata. A gratidão é o caminho para o divino, é o que mais traz conexão com o divino, a gratidão. Quanto mais tu agradece, mais bênçãos vêm para tua vida, mais espaço tu libera para coisas boas acontecerem. A gratidão é ouro na nossa vida, né? É incrível. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem aqui. E a gente se vê no próximo encontro. Vamos compartilhar lá no grupo. A gente teve insights, ideias, tá? Reflexões, podem compartilhar lá e vamos continuar se ajudando. Certo? Um beijo, então, para todas. Bom descanso, bom final de semana. Fiquem bem.